já. Tá. Ó, mas ó, vai ter que ler, não vai ter jeito. Pneumo Ah, ultramicroscópico silvocovulcanoconiótico. Vai tomar no meio do lazar, boca de cerola. Vá tomar 46. Que palavra é essa aqui? Que eu fui inventar? Vai, não dorme? É isso que acontece. Não dorme? viu? Ó? Não dorme? É isso que acontece, ó. Não dá e a gente vai falar mais disso. Então Vamos falar sobre o que hoje, Gui? vamos começar, né? Vamos falar sobre regressão de sono. Falta de sono? Por que o bebê não dorme? Eu não durmo? Nós não dormimos? Ah, tá, nós não dormimos. É isso. É, pessoal. É isso aí. Eu sou o Zé, pai da Aurora. E eu sou o Guilherme, pai da Olivia. Eu sou o Zé Dindo da Olivia. E eu sou o Guilherme Dindo da Aurora. E esse é o canal dos Dindos. O canal com mais sono da internet. É o canal mais dindístico sonolístico. Dindístico sonorístico com palavras dificílimas que a gente começa Porque falando. depois dessa palavra aqui que quem não entendeu, por favor, pega esse cardzinho aqui no vídeo anterior. A gente estava falando sobre as 6 maneiras de incentivar o bebê a falar. É. Se o bebê de vocês falasse aquilo que eu tentei, Se a pessoa souber falar aquilo, não sei nem se é o bebê, se souber falar aquilo. eu lendo não consegui falar, imagine. Tá de sacanagem. Não, mas a gente vai falar hoje de regressão de sono, que daí a gente ficou pesquisando as coisas, a criança não dorme, a gente não dorme, a gente fica pesquisando besteira na internet de madrugada. O negócio da regressão que mais pega é aquele negocinho, ó. Porra, agora o negócio pegou, engrenou, não sai mais dos trilhos. E geralmente é assim, né? Começou aquela fase difícil, daí de repente o bebê dá uma engrenada, o pai, não, nem era tão difícil assim. Quem falou que era difícil ser pai tá totalmente enganado. Os outros bebês estão tudo com problema. O meu tá dormindo super bem, diretão. Mas dá dois dias, ferrou. Bichão acordou de madrugada 5, 6, 7 vezes em noite e não tem o que fazer. Não, e acorda quer colo, acorda quer chorar mais ainda. E você fala, não, mas tava indo tão bem. Pois é. Mas vamos lá, pra gente começar o vídeo. O que é regressão de sono, Gui? Cara, pra mim é aquele negócio. Regredir é voltar para aquilo que já tava ruim. Então. Que era ruim. No começo é ruim. Depois aí parece que tava no começo. É aquele negócio meio maluco, né? Então a regressão do sono nada mais é do que voltar àqueles hábitos que nós, infelizmente, achamos que... não viriam mais? Pois é. Que a gente tava livre, imune já dessa... A criança que tava dormindo das 11 da noite até as 7 da manhã. O que aconteceu, Gui? Tá dormindo das 11 às 11h15, depois das 11h45 à meia-noite, daí da meia-noite e 5, ela só vai voltar a dormir às 3? Daí 3h33 acorda. Acorda, chorando. Mas com aquele berro louco, daí o cara... Vira pro lado e dorme. Mas assim, vira pro lado e dorme, mas nesse meio tempo o pai tá lá na cozinha, assim de medo, por conta do horário, daí começa a escutar barulho. Ele não deve, então ele não tem. Aí ele chega, tá dormindo. Aí o pai vai voltar pra cama, o que acontece? O bebê acorda. Obrigado, regressão de sono. É a gente pagando os pecados, aquilo que a gente fez com nossos pais quando a gente era bebê. É verdade. E olha lá, talvez ainda tenha um tempo. A gente tá com crianças pequenas, a gente não sabe quanto pecado a gente tem ainda. Eu lembro que esses tempos atrás a gente falou num vídeo, a gente vai voltar a dormir normal ali com uns 22 anos, né? Tomara talvez. Vai. Você tá com cara de que vai voltar a dormir com uns 24, 25 anos da Aurora. Da Aurora. Nossa, piorou então. Piorou. Tá muito errado. Mas vamos lá. Por que acontece? Porque a criança ela tá aprendendo um monte de coisa, né? A gente falou já num vídeo aqui atrás sobre saltos de desenvolvimento. Então a criança tá aprendendo um monte de coisa e aquilo na cabeça de vez em quando é muita informação. A gente quando não tá cheio de trabalho, você não fica acelerado pra dormir, tá cheio de boleto, um negócio que nunca tem. Porra, daí você acorda de madrugada pensando nos boletos. Não, daí você sonha que você tem boleto pra pagar. Aí eu não sei se tô sonhando ou se tô acordado. Não, essa parte é sou complicada. sonâmbulo. Mas enfim, gente, é batata. Tirando um caso que eu lembro agora, que é quando você tira o bebê da rotina, né? Sempre você vai ver uma regressão de sono, você vai olhar no calendário, opa, tá tendo salto de desenvolvimento aqui.
É que é o período ali que a criança aprendeu, o cérebro fez... Expandiu. Aí ela vai ficar A consciência vai ser... Ela vai ficar tão eufórica o dia inteiro, que ela vai estar ainda agitada e ela vai ter os seus despertares noturnos. E isso vai despertar ela, vai despertar os pais. Lembrei de mais alguns detalhes. Ah. Não é só quando a gente tira o bebê da rotina, mas excesso de roupa ou falta de roupa durante a noite também pode ser um sinal de despertar noturno. Lá em casa a gente tá passando um perrengue. Por quê? Porque tá meio frio, ou a gente coloca um pouco mais de roupa, a Aurora acaba acordando de madrugada porque ela tá com calor. Isso é duro. Aí, pô, então tá bom, olhei de temperatura, a temperatura é a mesma na próxima noite. Aí a gente tira um pouquinho de roupa. Foi muito. Aí, opa, aquele meio termo tá difícil de achar. Mas assim, fique até o final, porque a gente vai dar uma dica de ouro Essa é boa. para o sono. Certo? Beleza. Então vamos lá, ó. Como identificar? Esse tópico aqui é fácil. Pois é, a gente até deu um pedaço do tópico agora na última fala nossa, né? Que a gente daqui a pouco pode ser algum salto de desenvolvimento. Mas como que a gente pode identificar melhor isso daí? A criança parou de dormir. Simplesmente, tipo, as suas olheiras aumentaram. Tava bem de boa. Você tava descansadão, acordava no gás. No dia seguinte você tava um bagaço, parece que foi atropelado. Então, assim, basicamente, você tava dormindo bem, parou de dormir bem, Cara, a criança... Não, de verdade. Como identificar é sacanagem. Cara, é coisa mais simples de identificar. É que você vai estar acordado, cara. Não tem algo pra identificar. Não tem. E vou só um pouquinho que deu um erro aqui que eu derrubei o negócio. Faz na gravação. Faz na gravação. Então tá, pessoal. Como identificar não tem segredo. A criança vai estar acordada, você vai estar acordado também. Então, em horários que geralmente vocês não estavam. Então, ela tava indo bem, parou Você de dormir. identificou. Pronto. Mas assim, ó. Como lidar com isso? Ou como lidar é aquele negócio. Senta e chora. Simples. Isso daí... Aí agora sabe aquela música. Harry Guns. Gente, Não tem o que fazer. Assim, ó, calma, Muita paciência muita calma e muita paciência. e pra mim a melhor palavra de todas. Calma. Resiliência. Isso, boa. Entendi. Porque assim, gente, passa. Nem que seja por cima de você, mas passa. A gente vai trazer não sei se próximo vídeo, nas próximas semanas, alguns vídeos sobre salto de desenvolvimento. E a gente vai ver que o salto de desenvolvimento interfere muito no sono. Tem alguns saltos que interferem muito pouco, tipo 3, 4 dias, uma semana. Tem saltos que podem levar até 5 semanas. Imagine, você tava dormindo super bem, de repente 5 semanas sem dormir direito. Paulada, assim, ó. Mas tem bebê que, assim, ó, o quarto salto de desenvolvimento, o salto do quarto mês, todo mundo fala que é um dos piores, né? Que é pra durar até 5 meses. Cara, de verdade, a Aurora durou 5 meses. Nossa. A Aurora durou 5 meses e assim, ó. Cara, a Aurora ela dormia super bem, ela tava dormindo, tipo, das 11 às 7h30 da manhã. Era lindo. Lindo. Essa hora eu não tinha nem pesquisa Lindo. sobre regressão de sono. Lindo. Aí que eu chegava e falava assim, cara, absurdo essa galera que fala que bebê não dorme. Eu ganhei na loteria. É um anjo. Até tomar uma pedrada na ponta do queixo aqui, a Aurora começou. Nossa. A gente não pode falar antes da hora. Nossa, Pelo menos nossa. depois você conhece, sabe que vai acontecer, isso não tem problema. Mas isso vai passar. Vai passar. 22, 24 anos. Mas assim, ó. Antes, lembra que eu falei agora há pouco que eu ia dar uma dica de ouro? Isso, era essa que eu tava esperando. Aquela dica assim que, cara, nem aquele colar de diamante que você vai comprar pra tua esposa pra tentar se redimir que você não trocou a fralda de madrugada e não deu de mamar pro bebê, vale. Tá? Então assim, antes de eu falar essa dica, a gente tem mais um recado pra dar. Tem, aquele de sempre. Aquele recadinho monstro. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com todo mundo. Até porque se você não fizer isso, cara, a regressão de sono será eterna. E a regressão vai ser sua. Não do bebê. Dica de ouro, por favor.
Pelo amor de Deus, nunca fale pra ninguém, mas ninguém, que seu filho está dormindo bem. Não. Cara, é impressionante. Todas as vezes que me perguntaram, a Aurora dorme bem? E eu respondi, dorme. Aquela noite ela não dormiu. Então, Lady Murphy nunca falha. primeiro, não responda essa pergunta. E se a pessoa te perguntar, fala assim, cara, isso é algo que não se pergunta. Para quem não tem filho, nunca pergunte para os pais, o bebê tá dormindo? Quem tem filho sabe disso. Sabe que não tá dormindo direito. Se não sabia agora, vai começar, cara, puta, todas as vezes que eu falei, bichinho acordou. Deu ruim. Cara, e é batata. É Lady Murphy. Você fala que não vai acontecer, Não, é vai tapa na acontecer. cara, no dia. é tapa na cara. É pra aprender, é pra aprender. Cara. E assim, se você não tá acreditando, por favor, chega, liga agora pro vô, pra avó da criança, fala assim, ó, tá dormindo direto, faz uma semana que eu não sei o que é acordar de madrugada, que eu duvido que essa madrugada não acorde. Coloca aqui nos comentários depois o que deu. Um abraço, tchau, tchau. Falou.